vou comer. O que foi? Ué? Tá chegando. Aí, não funciona. Tá desmontando. Tem que cuidar pra não estragar. Pra não estragar de verdade. Não, é quando... É? Ó, viu? Ah, tá. Mas já vai tirar daí. É chegando. Muito, muito, muito. Filho, eu também te amo, mas não é pra você desobedecer. Tá bom? Oi? Amor, Ah, tá tudo bem? chique. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos de vlog, porque o dia hoje é cheio e eu acho bem legal gravar vlog nesses dias que tem muita coisa pra fazer. Segunda-feira, vocês viram aqui no meu cronograma, que é... Segunda-feira, vocês viram aqui no cronograma que é um dia bem cheio, né? Eu gosto de começar a semana com comida pronta, com a casa limpa e com a área externa limpa, porque assim conserva mais tempo a casa limpa. Quem mora em casa sabe o que eu tô falando. Se o pátio estiver sujo, parece que a casa suja muito mais rápido. E faz sentido, né? Porque a gente vai na rua, daí suja, vem trazendo sujeira pra dentro de casa, e o vento, enfim. Não vai deixar a mãe gravar? Vai? Então, gente, como eu tava falando, hoje em dia é bem cheio, tem bastante coisa. Eu vou ver o que eu consigo gravar aqui pra vocês, porque é um dia, assim, que sem eu gravar, é uma correria e quase não dá tempo de fazer as coisas. Gravando, aí eu me atraso todo e não consigo concluir todas as tarefas do cronograma. E também o vídeo fica extremamente longo. Eu já gravei vlogzinho, assim, lá pro Insta, da segunda-feira, e... mesmo os takezinhos bem curtinhos, o vídeo fica longo. Então, vamos ver o que eu vou conseguir gravar pra vocês. Mas outra coisa legal é que eu tô no meio de um projeto. Meio, dá pra dizer que é no meio. Eu tô fazendo um projeto pro meu hallzinho de entrada, uma decoração pro hall de entrada aqui de casa. E aí eu decidi criar do zero, gente, um aparador e uma prateleira pra fazer uma decoraçãozinha assim, bem farmhouse, daquele jeito que a gente gosta, bem aconchegante, sabe? Peguei uma inspiração no Pinterest e comecei a fazer. Só que o detalhe estou usando madeira de obra, aquelas madeiras que são cheias de cimento, toda torta, aquela coisa. Então, o desafio é em dobro.
Porque uma que eu não tenho habilidade pra fazer isso, estou me aventurando agora, e outra que as madeiras são bem precárias. Agora que eu percebi, gente, que eu acho que eu tô olhando pro lugar errado o tempo todo, vocês me perdoem aí, que eu virei o celular, em vez de estar assim, eu virei ele assim. E eu não vi, tava olhando ali pro outro lado, a doida. Mas não vou gravar a introdução tudo de novo, gente, porque eu já tentei gravar 1000 vezes a introdução. E o Eduardo tá deixando muito. Então, vai essa mesmo, olhando pro outro lado. Me perdoem aí. Mas, o que eu tava falando pra vocês, desafio muito grande, gente, porque a madeira tá daquele jeito e eu não tenho muita habilidade, né? Eu tô me aventurando agora, fazendo essas coisas assim do zero. Vamos ver como é que vai ficar. Eu confesso que já me deu vários tipos de desespero no meio desse projeto. De querer desistir, de achar que tá ficando horrível. Agora eu tô começando a ver um potencial no aparador que eu fiz. Que até agora eu já montei o aparador, falta fazer alguns reparos. E aí tem que pintar. E só falta pintar mesmo. Arrumar algumas coisinhas que faltam ali, pintar. E depois fazer a prateleirinha e colocar as decorações. E também tem que fazer um detalhezinho ali na parede que eu ainda não terminei. Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês num vídeo específico. Então vamos lá fazer as coisas, porque tem muita coisa pra fazer nessa casa e o tempo é curto. Ai, lindo! Desliga agora o vídeo. Eu te amo. Tô apaixonada por você. E tem café, mãe? O meu café! O meu café, gente. Eu tava esquecendo do café. Vou tomar esse cafezinho aqui correndo, fazendo as coisas e vou ver o que eu vou conseguindo gravar aí pra vocês. Espero que vocês gostem desse vlog meio doido. Esse vlog tá meio doido, gente. Tô deixando ele assim o mais natural possível, porque pra mim é uma função ainda gravar vlog. Eu acho extremamente difícil. Espero que vocês gostem. Espero que fique legal. E você? Terminei de limpar a área externa, a parte aqui dos fundos. E aí agora eu tô fazendo um arrozinho, porque eu tô preferindo fazer a organização da semana, das comidinhas da semana no domingo, porque a segunda-feira é muito cheia. E tava bem difícil fazer tudo junto, sabe? Comida e mais tudo que eu tenho pra fazer na segunda, então eu tô preferindo fazer no domingo. Só que esse domingo, por questão de logística, não tinha todas as coisas, a gente não conseguiu ir no mercado, não tinha tudo pra fazer o preparo. Faltou basicamente o carboidrato e o frango, porque eu fiz a carninha vermelha ontem. E aí eu gosto de deixar sempre uma outra opção de carne pronta também, ou pelo menos já picadinho, temperado, essas coisas assim. Só que não deu, então hoje eu vou fazer, tô fazendo aqui o arrozinho, o carboidrato e vou fazer o frango. Ontem eu também fiz vegetais no vapor e congelei. Congelei uma parte, outra parte a gente já tá consumindo. E acho que é isso que faltou, gente. Foi só mesmo o franguinho e o carboidrato, que daí eu tô fazendo arroz. Já são 11h30 e já era hora do Eduardo estar almoçando, porque esse horário já começa a sentir sono. E eu gosto que ele faça soneca o mais cedo possível, porque agora a soneca dele tá atrapalhando no sono da noite. Então, ou eu deixo ele sem soneca pra ele dormir à noite, no horário que ele tem que dormir, ou ele faz a soneca bem cedinho e não muito longa.
daí não atrapalha o sono da noite. E aí vamos ver como é que vai ser hoje, porque nem sempre ele quer fazer a soneca. E às vezes ele quer fazer a soneca já lá às 5 horas da tarde, que já tá quase na hora dele dormir, o sono da noite. E é uma coisa, gente, a gente tá se adaptando nessa fase ainda. E a gente tá vendo a melhor forma de lidar com isso, pra não atrapalhar o sono dele da noite, mas também não deixar ele aí com muito sono durante a tarde, né? Outra coisa que eu gosto de fazer, gente, é deixar os temperinhos picados. Então, eu trituro, eu não trituro assim de fazer pasta, né? Mas trituro bem, deixo pequenininho a cebola e o alho. Aqui tem 2 cabeças de alho e 2 cebolas, é o suficiente. Aí eu armazeno num potinho de vidro bem fechadinho. Se tu colocar um pouquinho de azeite, fica bem legal pra conservar e fica mais fácil de tu ir tirando. Ou também dá pra te usar aquela técnica, não sei se vocês já viram, de colocar naqueles... Sabe aqueles saquinhos que tem aquele zíperzinho? Pode colocar ali, aí faz uns quadradinhos e aí tu vai destacando depois de congelado. Mas eu acho mais prático colocar no pote, que eu consegui ali tirar, sabe? Eu consigo tirar com a colher fácil. Então, pra mim, fica mais fácil assim, colocar tudo no pote. Eu coloco no congelador, aí com azeite ele fica melhor de tu tirar a quantidade que tu quer ali na hora que tu vai cozinhar. E uma dica também pra descascar o alho mais fácil, eu coloco assim, ó, eu tiro aquela pontinha dele aqui, de todos, coloco na água, porque daí solta bem mais fácil a casca. É que eu coloquei faz pouco, mas isso aqui faz uma diferença enorme, olha só, a casca sai quase que inteira, ó. Então eu faço assim quando eu tenho que descascar muito alho. Esse aqui tá até ruimzinho, gente, ó. Quando eu tenho que descascar muito alho, eu faço assim. Quando eu vou fazer isso de armazenar. E eu tenho feito isso, tem me ajudado muito. Coisas que têm me ajudado muito na organização da semana com as comidas é deixar os temperinhos picados, assim, que nem eu tô falando aqui pra vocês, pelo menos o alho e a cebola, e depois o resto a gente tem as especiarias, né, pra complementar. Isso aqui ajuda muito, tu vai fazer um feijão que já tá picadinho, os temperos ali bem mais fácil. As proteínas também pronta e pré-pronta, então eu preparo um pouco, o outro pouco eu pelo menos deixo cortado e temperado já e porcionado. Então coloco naqueles saquinhos, sabe aqueles rolinhos que a gente compra? Coloco naqueles saquinhos e aí eu porciono ali a quantidade. Aí às vezes, por exemplo, um frango, comprei frango em grande quantidade. Aí eu vou lá e um pouco eu corto em cubos e tempero, outro pouco eu corto filezinho e tempero. E aí eu tenho ali opções de preparações diferentes para fazer com aquele frango. Então, os temperos picados, as proteína pronta e proteína pré-pronta e vegetais congelados. Eu vou dar uma dica para vocês também para congelar os vegetais sem que ele fique com aquele aspecto borrachudo e cheio de água, sabe? Eu vou pegar ali e vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, aqui eu fiz, tem vagem, cenoura e brócolis. Então, eu cozinho no vapor, aí tu desliga antes de ficar totalmente pronto. Desliga quando tá meio que al dente, assim, que o brócolis tá com essa cor bem viva, sabe? Mas não cru, né? Que ele esteja ainda quase pronto, mas ainda durinho. Desliga, tira do fogo, deixa no refratário, assim, eles todo espalhadinho, não amontoado, bem espalhadinhos. Deixa sair bem aquele vapor, deixa ele esfriar mesmo. Aí depois leva esse refratário do jeitinho que tá pro congelador. Eles vão meio que congelar tudo soltinho, sabe? E quase sem nada, não fica um monte de gelo, aquelas pedras de gelo, sabe? E aí depois tu passa pro saquinho, eles vão estar tudo soltinho. Aqui o meu ainda deu uma... Ó, mas eles estão soltinhos, ó, tá vendo? Porque eu congelei eles, digamos, separadamente. Tudo espalhadinho no refratário, assim. Aí depois eu coloquei no saquinho. Assim ele não fica com muita água e não fica com aquele jeito meio borrachudo, sabe? Uma dica, gente. Se tu faz marmita, a mesma coisa. Deixa esfriar bem, não tampa tua marmita quente e bota direto na geladeira, porque senão vai criar muita água. Deixa esfriar bem, aí depois coloca no congelador. Funciona muito, é muito bom ter isso aqui. Então, metade eu deixei ali pra nós já ir usando e outra metade eu já congelei. Então, assim, ter algum vegetal já cozidinho, sabe? É uma mão na roda, porque depois pra fazer o cru é facinho, né? Um alface que tu lava ali rapidinho, é um pepino que tu lava, higieniza rapidinho e já pica, um tomate, um negócio, né? Porque é bom a gente ter os dois, né? As duas opções, vegetais crus e cozidos.
Então, tu ter os cozidos já ali pronto, nossa, facilita muito, né? A proteína pronta, os vegetais cozidos e os temperinhos para alguma preparação que tu queira fazer aí no meio da tua semana, ou alguma coisa que tu queira finalizar, meu Deus, gente, é muito, olha, facilita muito. Não precisa ficar, sabe, preparando um monte de comida, mas tu ter pelo menos isso, ou não digo nem as proteínas prontas, mas se tu pelo menos porcionar, já cortar do jeito que tu quer e temperar, gente, sério, facilita muito a vida, muito. Eu vou conversando e fazendo as coisas e eu fico toda atrapalhada, vocês estão vendo? Daqui a pouco eu tô jogando o alho lá na pia e as cascas aqui dentro. O canal tá cheio de dica hoje, gente, dicas culinárias. Ó como que eu gosto de temperar o frango, assim já fica tudo porcionadinho, ó. Eu piquei tudo em cubinhos, porque é o que a gente mais faz aqui. Às vezes, quando eu acho que eu vou ter vontade de fazer filezinho, eu fico ele em formato de filezinho, assim, né, bem fininho. Mas aí, não sei, não tô com muita vontade de fazer dessa forma, acho que eu vou acabar não querendo fazer. Então, piquei tudo em formato de, tudo em cubinho mesmo. E aí sim fica bem prático, dá pra fazer de tudo, né, gente? Dá pra fazer estrogonofe, dá pra fazer, ai, tudo, frango refogadinho, dá pra fazer mais assim, grelhadinho, fritinho, assim, né? Com um pouquinho de azeite só, mais sequinho. E aí eu coloquei aqui só o alho e sal. Aí na hora da preparação eu coloco mais alguma especiaria que eu queira. E aí eu faço assim, ó. Às vezes eu coloco as especiarias aqui tudo. Na verdade eu tô desfalcada de especiaria. Tem só clove ali, mas não tô a fim de colocar. Eu gosto de colocar páprica defumada, uma delícia, e ervas secas, assim, né? Orégano, manjericão. E aí eu faço isso aqui, ó. Fica bem prático, fica tudo bem misturadinho. Aí depois só congelo, daí quando vai usar... Desculpa um barulho, gente. Quando vai usar o frango, é só descongelar, colocar na panela e finalizar, né? Os temperinhos que tu quer, se precisar, porque que nem eu falei, às vezes eu tempero bem completinho, coloco vários temperinhos, especiarias já aqui nesse saquinho, ele fica prontinho. Você tá uma mão na roda, gente, durante a semana, pra quem tenha a vida corrida aí, tá? Porque tu tira, o tempo que tu vai picar esse frango, tu pica mais frango e faz mais quantidade, tu vai ter mais pra semana. Melhor do que tu gastar 2 horas do seu dia, 1 hora todos os dias, gasta umas 2, 3 horas pra fazer esses pré-preparos. E aí tu vai economizar bastante tempo na tua semana, tá? Misturo bem assim e coloco no congelador. Eu uso esses saquinhos aqui pra fazer isso. São saquinhos pra isso, pra armazenar alimento. Dudu dormiu, peguei um cafezinho, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Dar uma descansadinha e trovar afiado.
e vou falar baixinho porque ele tá dormindo. Compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo recentemente. Vocês lembram que eu fiz o último vlog, eu falei da minha mudança, do quanto eu tava mudando, tendo uma rotina mais leve, fazendo as coisas. Se vocês escutarem alguma coisa, alguns gritos, uns barulhos, umas falaçadas, é os pessoal ali da obra. Mas eu tinha compartilhado com vocês, né, que eu tava levando uma rotina leve, que eu tava me cuidando do lar, buscando o equilíbrio, né, e de fato eu estava perto, eu acho, do equilíbrio, sabe? Faltava umas coisinhas ou outra pra ajustar. Mas aí, o que aconteceu? O Anderson entrou de férias, meu marido, né, entrou de férias. Aí a minha mãe entrou de férias, meu irmão entrou de férias, eles vieram pra cá, passaram um tempo aqui comigo. Eles são de Porto Alegre, eu moro em Santa Catarina, a minha mãe em Porto Alegre. O meu irmão mora em Itapema, que é mais perto de mim, mas ainda assim a gente não se vê muito, porque ainda assim é longe. Mas enfim, eles vieram pra cá, passaram um tempo aqui comigo, depois a gente foi pra Porto Alegre, ficou um tempo lá, e voltamos, o marido ainda estava de férias. O que aconteceu com tudo isso? Saí completamente fora da minha rotina, por mais que eu tentei por um tempo manter a rotina, manter o cronograma ali, que eu quero ainda conversar mais também com vocês sobre ele, que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, que é uma ferramenta que tem me ajudado muito na busca desse equilíbrio, sabe? Fazer um pouco cada dia, esvaziar a mente, as preocupações, sabe? Meu Deus, sabe? Quando tu olha pra todo lado da tua casa e tem coisa pra fazer e tu fica... Meu Deus, tem que fazer isso, nossa, tem que fazer aquilo. E é muita coisa e tu fica paralisado, tu não sabe por onde começar. Eu tava assim, o cronograma me ajudou muito. Mas, então, eu tava tentando manter o cronograma e tudo, só que eu pensei, não... Porque, assim, ó, mantendo o cronograma, eu faço coisa o dia inteiro, né? Isso só eu e o Eduardo. E aí eu, não, quer saber, eu vou ficar mais tranquila com o cronograma tá ali, vai me ajudar mesmo assim, porque tá tudo organizado ali nos cronogramas semanais. Então eu sei exatamente de onde voltar, né? Eu vou dar uma pausa, eu vou fazendo o básico da casa pra poder aproveitar bastante, né? Aproveitar meu marido, aproveitar minha família. E assim eu fiz, só que daí eu fui saindo muito fora da minha rotina. E aí quando eu voltei de Porto Alegre, eu quis retomar essa rotina. Só que eu me senti meio desanimada. Parecia que eu tava sem força pra retomar como, né? E na verdade, não é que eu estava desanimada, eu estava triste, porque eu tinha vindo de lá da minha mãe e tal. E é sempre assim, sempre foi assim desde que eu me mudei pra longe deles. Eu sempre fico uns 3 dias assim mal, sabe? Quando eles vêm pra cá e vão embora, ou quando eu venho de lá. E quando eu vim de lá dessa vez, eu achei que eu tava bem, eu não percebi que eu tava assim. E eu tava. E era esse o desânimo que eu me dei, eu fiquei bem certinho, mais ou menos uns 2, 3 dias assim. Bem pra baixo, não querendo fazer as coisas, desanimada de fazer as coisas da casa, desanimada de me cuidar, de correr. Vocês sabem que eu tô correndo, né? Eu não sei se eu falei aqui no YouTube, na verdade, mas lá no Insta eu falo. Correndo direto todo dia e tá me fazendo muito bem. E eu tava desanimada até de correr, eu fiquei assustada com aquilo, né? Fiquei pensando, nossa, será que eu retrocedi? Aí eu falei sobre isso um pouco no Insta, recebi alguns comentários, muitas delas lá no Insta, de vocês que estão aqui, estão lá, se identificaram, falaram que também estavam assim. Tinham meninas passando exatamente por essa baixa, que a gente fala que a gente tem altos e baixos, junto comigo. Nossa, amiga, eu tô assim, exatamente assim agora e tal, eu tô sem força pra voltar, enfim. Eu identifiquei que o que eu tinha era porque eu tinha vindo, fiquei um tempo com a minha família, depois tive que me despedir, e aí eu fico um pouco mal assim. E eu não tinha percebido que eu tava assim, mas era por isso. E eu já me assustei, achei que eu já tinha retrocedido, já não queria mais, sabe? Achei que tinha sido só uma fase boa e que, enfim, achei que eu ia ficar desanimada pra sempre. Mas não, gente, passou e eu voltei e tô retomando a minha rotina cada vez mais certinho, cada vez mais satisfeita com ela, como eu tava antes. E é isso que eu queria falar com vocês. Às vezes, é normal altos e baixos, sabe? Vão ter dias que a gente vai estar mais pra baixo, circunstâncias da vida, que nem nesse caso a minha família que mora longe, eu queria muito eles perto de mim. E eu sou melancólica, então essas coisas mexem muito comigo. Então, mas olha como que é importante a gente se conhecer, porque eu já tava assim desesperada, achando que eu tinha retrocedido e que aquilo tinha sido só uma fase. Não, só foi um baixo. Por que aconteceu isso? Eu identifiquei. Então, assim,
Se vocês estiverem passando por isso, por esse momento mais desmotivada, nossa, eu tava fazendo tudo, tava me cuidando, tava tão feliz e de repente as coisas foram saindo do controle e hoje eu já tô desanimada com tudo de novo, eu não presto pra isso, eu não vou conseguir mudar, eu sou assim mesmo. Não, não acreditem nisso. É assim mesmo, é normal a vida ter altos e baixos. Então, continuem, só continuem. Vão fazendo uma coisinha de cada vez, vão retomando aos poucos. Tentem se olhar, ver o que tá acontecendo, olha pra dentro de ti, vê se tem alguma causa aí. Então, às vezes é alguma coisa aí que aconteceu, que mexeu contigo aí dentro e tu nem percebeu. Não é que tu retrocedeu, que tu desistiu, que tu caiu e não vai levantar mais. Não tem nada a ver. Só retoma fazendo aquilo que tu sabe que te faz bem. Por exemplo, essa rotina que eu venho vivendo, que eu venho buscando, que eu venho lutando por esse equilíbrio, fazendo uma coisinha a cada dia, buscando não negligenciar mais a minha saúde, né? A minha aparência, cuidando de mim também, não só do meu lar. Tudo isso me faz muito bem. Eu sou outra pessoa fazendo isso, né? Eu sou outra pessoa fazendo isso. Eu preciso disso para viver bem e para viver bem com os meus também, porque eu fico insuportável quando eu não tô fazendo essas coisas, gente. Eu já tava ficando assim, insuportável de nem eu mesmo me aguentar. Esses dias eu tava assim também, e aí eu fui me perceber, eu tava na TPM, e eu não tinha me percebido. Tava até conversando com uma amiga, e ela falou assim, pois é, né, meus hormônios, porque eu já tinha falado pra ela que eu tinha entrado no período. Eu, pior, guria, é verdade, que ela me perguntou como é que eu tava, e eu disse pra ela assim, amiga, eu tô meio chata hoje, tô naquele dia que tu acorda e tu quer resolver tudo pra ontem, sabe? Quando tu olha todas as pendências e tu quer resolver tudo e tudo te irrita, eu tava assim, daí eu falei pra ela, ela falou assim, pois é, né, os hormônios. Aí que eu me liguei, é verdade, eu tô no período, eu tô... Sabe, faz toda a diferença a gente entender o que a gente tá sentindo, por que que a gente tá daquele jeito, porque assim a gente se acolhe, a gente entende que não vai durar pra sempre, então a gente não se desespera. A gente, a gente dá o tempo, né, pra aquilo passar, a gente faz alguma coisa pra gente ficar um pouquinho mais confortável naquele momento, porque a gente sabe que vai passar, porque é um momento, é um período, é uma baixa, são altos e baixos. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. E é isso, meninas, que eu queria dividir com vocês, que aconteceu comigo, e eu fiquei bem mal. Tá com bastante nuvem hoje o céu. Eu acho que tá oscilando bastante a iluminação aí, acho que teve um momento do vídeo que ficou bem escuro, vocês me desculpem, vou tentar arrumar na edição. Mas o principal é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Então, assim, se vocês estiverem passando por esse momento de desânimo e tudo mais, depois de vocês estarem numa alta, super estimuladas, animadas, e com a rotina, e fazendo e acontecendo, e agora vocês estão assim, não fiquem tristes, não se culpem, não desistam. É assim mesmo, acontece. A vida é cheia de altos e baixos. Não é uma coisa assim linear, né? E a gente precisa se acolher mais e se culpar menos e sacudir a poeira, levantar e tocar de novo. Nada nos impede de continuar tentando. E eu falo, né? E eu tava inclusive me questionando, poxa. Até falei no Instagram, essa inconstância me deixa tão chateado e tal. Mas o que é constância? Constância não é algo que tu vai, só vai e nunca mais vai, sabe? Parar, né? Não, constância é tu tá sempre ali buscando, fazendo. Periodicamente tu tá fazendo aquilo, não é que tu tá fazendo sempre, todos os dias, 100%, não. É tu não desistir. Constância é isso, é tu não desistir, sabe? Então, assim, se eu parei pra analisar os meus atos, a minha rotina, as coisas que eu quis, que eu venho tentando mudar, e sim, eu vejo uma constância. Por mais que eu tenha esses baixos, eu me levanto, sacudo a poeira e vou. Eu posso cair, eu posso ficar lá desanimadinha, mas eu sempre me levanto. Não existe na minha cabeça a hipótese de desistir. Porque se eu desistir, gente, o que vai ser de mim? Eu vou viver numa rotina insuportável que eu detesto? Eu vou viver num corpo doente e que eu não me reconheço? E que eu me sinto desconfortável? Não, eu vou tentar dar o meu melhor. Eu, enquanto estiver viva, vou continuar tentando buscar o melhor pra mim e pra minha família. Então, desistir não é uma opção.
a gente consegue. A gente pode não ser perfeita, como algumas vidas perfeitas que a gente vê nas redes sociais, que na verdade não existem, mas a gente não desiste. A gente vai lá e tenta e faz o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, até que a gente possa fazer melhor ainda. É isso, gente. Sei que é clichê, mas eu ouvi uma frase de uma influencer que eu gosto muito. Ela disse: clichê é clichê porque funciona, gente. E é a mais pura verdade. É isso. A gente dá o melhor até que a gente consiga fazer melhor e melhor e melhor. E outra coisa, cada vez que tu cai, é uma oportunidade de aprender mais sobre ti mesmo. Todas as vezes que eu fiquei desanimada, que eu caí, né, que eu entrei nesse baixo, eu aprendi muito sobre mim, né? Eu aprendi por quê, o que me afetou, por que eu me sinto assim, né? E cada vez que tu aprende mais sobre ti, fica mais fácil de tu sair desse lugar de desânimo e tal, sabe? Porque tu entende aquilo, e a partir do momento que tu tem clareza do que tá acontecendo aí dentro, que tu entende o porquê que tu tá daquela forma, é mais fácil de tu sair, de tu pegar o caminho inverso e voltar, sabe? E eu ganhei essas flores de aniversário, quero plantar no jardim, gente, mas eu tenho que estudar melhor sobre rosas. Ai, eu quero muito que elas deem certo, mas ó, elas já estão começando a ficar feinhas aqui no vaso. Ó, tá vendo? Tô com medo de perder elas. Eu preciso plantar urgente. E essa aqui também, eu não sei, eu acho mais bonitinho no vasinho do que no jardim. Eu acho que eu vou manter ela no vasinho. Eu quero fazer jardineiras ali nas janelas, e aí talvez eu coloque, passe ela para janelas, compre outras, assim, desse tipinho aqui, coloridinhas, e coloque na janela. Daí eu acho que eu vou deixar essa aqui no vaso, e essa aqui eu vou tentar plantar ali no jardim. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tenho que dar uma pesquisadinha, assim, como plantar direitinho. Sei que teve uma amiga que falou que tem que comprar um negocinho lá, tipo uma vitamina, um fertilizante, sei lá o que é, que ajuda. Mas esse vlog já tá ficando gigante e eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês nesse vlog. Eu queria falar com vocês também sobre o cronograma, que tá sendo uma bênção na minha vida, gente. Que ferramenta maravilhosa. Que ferramenta maravilhosa, sério. Eu queria conversar com vocês, eu queria sentar no computador, mostrar como eu fiz bem certinho pra vocês poderem replicar, tá? Mas é super fácil também, se tu quiser fazer numa folha sulfite, num caderno também, é super simples. Mas pra quem quer fazer bonitinho assim, eu quero ensinar. E eu também tenho o link, se tu quiser comprar ele já prontinho, no teu trabalho de estar colocando cada coisinha, porque tudo aqui eu fiz do zero. E aí lá no link tem vários modelinhos, tem assim, com imagem, tem modelinho mais clean, assim, mais chiquezinho. Tem vários modelinhos lá que eu fiz, né? E aí é só tu preencher com as tuas coisas aqui. Tem um modelinho preenchido já pra vocês terem uma ideia como eu distribuí as minhas tarefas. Mas vocês podem ir lá e devem, né? Ir ajustando pra rotina de vocês. Tá bem legal, vale a pena, porque é muito em conta. E assim você já apoia o canal aqui, se tu gosta do canal e quer apoiar o meu trabalho. Uma forma legal é essa. Adquirindo o planner, se tu quiser, né? Se fizer sentido pra ti, pra tua rotina. Mas é muito em conta, gente, é R$10, você tem noção. O trabalhão que me deu pra fazer isso daqui, dias eu levei, tá? E cada quadradinho desse aqui, tudo foi eu que coloquei, tudo letra que escolhi, os fundos, tudo foi eu que fiz. E dá um trabalhinho, mas eu adoro fazer essas coisas. Então, achei por bem disponibilizar, mas eu também quero ensinar pra quem não quer comprar, não quer adquirir, mas quer um bonitinho assim, eu quero ensinar vocês a fazerem. Não vai ser porque não vai querer adquirir um material que tu não vai usufruir dessa ferramenta que pra mim tá sendo sensacional. Gente, eu vivia perdida nas minhas tarefas, tá? Agora eu sei, eu venho aqui, eu não fico mais com a cabeça cheia, eu venho aqui, eu olho, segunda-feira, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que focar, eu venho aqui, vou fazendo coisinha por coisinha e a minha cabeça não fica mais cheia e dessa forma tudo fica organizado, todas as tarefas, ó. Tem as tarefas extras, que é aquelas coisas que a gente nunca consegue fazer porque a gente vai deixando pra depois nunca chega. Então, isso aqui eu incluo algumas tarefas extras em cada dia da semana e quando eu finalizo a semana eu terminei, por exemplo, uma faxina na cozinha, que é o caso desse planner aqui, é focado na cozinha. Então, cada dia eu vim fazendo toda a manutenção da casa, então a casa não ficou de lado pra mim focar na cozinha, mas eu consegui ir fazendo cada dia uma coisa e no final da semana a cozinha tava linda, maravilhosa, plim plim, organizada e faxinada.
aquelas coisas que a gente nunca faz, que demora pra gente fazer, consigo fazer mesmo e sem abandonar minha casa, sem deixar os outros cômodos tudo virado, entendeu? Então, assim, pra mim, eu tava me descabelando muito com isso. Porque eu olhava pra todas essas coisas extras da casa toda e me desesperava, porque as coisas diárias me ocupavam, só que eu perdia muito tempo entre uma coisa e outra, mexendo até nas redes sociais, e assim eu tenho foco, eu sei o que eu tenho que fazer, aí eu consigo controlar o meu tempo, eu sei o tempo que vai levar, então eu sei que eu não posso ficar me enrolando, porque senão eu não vou conseguir concluir tudo, enfim. E até quando eu precisei deixar o cronograma de lado, eu fiquei tranquila, porque eu tinha tudo organizado, eu sabia de onde retomar pra depois que passasse minhas visitas e tudo mais, sabe? Férias do marido. Então, até nisso me tranquilizou a mente. Gente, sério, eu tava muito incomodada, muito sobrecarregada e paralisada com as coisas que eu tinha pra fazer. E aí foi aí que eu decidi, porque anos atrás eu já tinha feito um esboço dele, e não coloquei em prática. Eu pensei, não, eu vou ter que tentar, eu preciso tentar fazer esse negócio. Aí eu vou tentar e vou ver se vai funcionar. E, gente, foi a melhor coisa da vida. Eu nunca mais fico sem isso aqui. Nunca mais. Mas eu entendo que não é pra todo mundo. Tem gente que não consegue se organizar com cronograma. Pra mim, fez total sentido e eu não vivo mais sem ele. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição pra quem quiser adquirir. E eu venho aqui, quero voltar aqui com o vídeo. Se não for nesse, vai ser no próximo vlog, eu vou ensinar vocês a fazerem. Me comenta aqui se tu quer que eu te ensine a fazer isso aqui. Daí tu tem que ter pelo menos o Canva, tá? Que eu faço no Canva. Comenta aqui se tu queres que eu te ensine. Se não tiver habilidade com essas coisas, não quiser, mas quiser o material, quer experimentar, ver se é pra ti, tem o linkzinho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? R$10, gente. É bem simbólico, tá? Pro trabalhão que deu, é muito simbólico. E é uma forma de tu apoiar aqui o canal, se fizer sentido pra ti, tá bom? Tem que acordar esse baby, gente. Meu Deus, senão não vai dormir à noite. Tá lá, ó, capotado, de pança pra cima. Vocês conseguem ver? Capotado. Eu vou ter que acordar. Ai, que dó de acordar desse sono. Pior que ele acorda resmunguento quando ele não dorme tudo que ele quer. Ele acorda virado no joinho. Socorro, aí a gente perde um tempo ali com ele, quer colinho, e resmunga, e chora, e briga. Essa fase dos 3 anos não é fácil, né, gente? Quem tem bebê aí de 3 anos, comenta aqui. Ó, gente, o projetinho que eu tô trabalhando é esse aqui, que eu falei pra vocês. Esse aqui é o aparadorzinho que vai aqui pra esse hallzinho de entrada. Não repare a bagunça que eu vim aqui pra fora pra arrumar isso agora. Eu ainda tenho que finalizar esse detalhe aqui, ó, que vai vir aquele detalhezinho assim, que eu nunca sei o nome certo daquilo, que tem no meu quarto, enfim. Eu vou finalizar isso, e aí esse aparadorzinho ele vai ficar ali, vai uma prateleirinha, vai uns frufruzinhos. Tá feinho, mas ele ainda vai sofrer uma transformaçãozinha. Aguardem essa transformação desse hallzinho aqui de entrada. Ó o jardim como tá, gente. Ganhei essa croton aqui da minha amiga, plantei e não tá dando certo, ó. Tá bem murchinha, já faz umas 2 semanas, acho que não vai dar certo. Esse jardinzinho aqui, gente, tá inacabado. Eu ainda quero colocar pedrinha de rio, quero colocar uns enfeitinhos, frufruzinhos, umas coisinhas lúdicas pro Dudu, cogumelo, essas coisinhas assim. Vou plantar a rosa aqui nesse cantinho, gente, que depois quero colocar uma treliça, vai ficar bem bonitinho. Vou finalizar o jardim com as pedrinhas, tudo bonitinho. E eu vou mostrando pra vocês nos próximos vlogs como é que vai ficar a roseira aqui, se vai dar certo, se ela vai continuar viva. E atualizando vocês daquele projetinho ali também. Vou finalizar o vlog por aqui. Nos próximos vlogs vocês vão ver a roseira aqui, se ela vai ainda tá viva, se ela vai vingar aqui no meu jardim. E ainda tenho que estender roupa, dar uma ajeitada aqui na área externa. Tem a hora da leiturinha com o Dudu que eu tenho que fazer agora, nesse momento. E ainda tenho que correr à noite. Mas eu não vou conseguir gravar tudo porque já tá muito longo o vlog. Mas é isso, gente. Esse vlog já tá enorme. Eu vou ficando por aqui, senão eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer ainda. Fiquem com Deus. Um beijo e até os próximos vídeos. Não esquece de te inscrever e de me acompanhar lá no Insta também, que eu tô todo dia lá. E direto eu faço vlogzinho lá também. Beijo!